chamado handmade, ou no bom português, feito à mão, produz uma arte diferente, exclusiva e com muita técnica, fazendo a diferença no dia a dia e conseguindo destaque no mundo da moda. No Moda de hoje nós vamos saber um pouco mais sobre a história e as diferentes técnicas de produção que envolvem moda e artesanato. Também teremos dicas surpreendentes sobre customização. Que riquezas o artesanato trouxe para a nossa cultura e como ele agrega valor às vestimentas e acessórios. Vamos unir a sua importância e surgimento com a moda. É o que você vai ver hoje. Fazer artesanato é saber trabalhar com as mãos, e nós brasileiros temos essa característica. E foi pensando nisso que nós convidamos a professora Ana Cláudia, design de moda e coordenadora do curso de moda aqui da Unifor, para conversar um pouco com a gente sobre artesanato na moda. Para começar, eu queria que a senhora falasse um pouco para a gente o que pode se entender por artesanato. Na verdade, artesanato é algo feito, né? Assim, a pessoa que tem a habilidade de fazer o produto do início ao fim, e normalmente trabalha com as mãos nessa confecção, né? E aí, devido à industrialização, essa coisa toda, isso foi se perdendo muito ao longo do tempo, porque antes todos tinham essa habilidade, né? Todos que trabalhavam com artesanato tinham essa habilidade, e aí com a história da industrialização, isso acabou ficando, cada um sabia uma parte específica de determinado produto, né? E o artesão não, o artesão ele consegue dominar todo o processo e faz isso manualmente. E falando um pouco de mercado, você acha que o artesanato está sendo um pouco desvalorizado na moda? Bom, infelizmente, sim, né? Assim, muita gente acaba desvalorizando esse trabalho que é tão belo, né? Que é tão único, porque por mais que a gente repita esse processo, nenhum trabalho vai sair exatamente igual ao outro, né? É diferente de um produto industrial, onde a gente consegue repetir aquele produto com perfeição, né? No caso do artesanato, são peças praticamente únicas, por mais que elas sejam similares, elas são únicas. E é um trabalho que a gente não encontra em todo canto, né? Mas as pessoas aqui desvalorizam, querem pechinchar quando vão comprar algo que tem artesanato. Sem falar que ele carrega um valor cultural, né? Cultural, uma história também de um povo, né? Aí, graças a Deus, a gente tem, por exemplo, o Expedito Celeiro, ele consegue sobreviver do artesanato dele, né? E ser conhecido no país inteiro, até fora dele também. Mas é um ou outro que consegue se destacar dentro desse cenário, porque as pessoas normalmente não valorizam. E assim, o Expedito Celeiro, ele foi ser mais valorizado por nós aqui a partir de um olhar de fora. Vieram aqui, conheceram o trabalho dele, e aí as pessoas daqui começaram a reconhecê-lo também. Precisou alguém de fora ter esse olhar, alguém né? de fora vir aqui para poder dizer que a gente tem, né, uma pessoa como ele, para poder a gente de fato valorizar. Né? Na hora também de uma roupa, que a gente traz alguma coisa, algum detalhe artesanal na peça, né? Normalmente as pessoas, não, mas está caro demais. Só que não vê que aquilo ali é um trabalho todo feito manual, né? E que vai agregar sim um valor para aquela peça. Então, uma coisa que às vezes eu fico triste aqui é isso, porque às vezes a gente precisa que as pessoas venham de fora para cá, para poder mostrar, sabe, esse artesanato que é riquíssimo nosso. Sem falar também que essas peças de artesanato carregam uma história, né, das bordadeiras, das rendeiras, que demoram um tempo, às vezes um longo tempo, para fabricar uma peça. Na verdade, elas sempre carregam uma história, né, de um grupo que acaba resistindo, né, a tudo isso, a essa industrialização desenfreada, né? E tem realmente um outro ritmo, um outro tempo. Teve uma marca uma vez que eu vi um trabalho muito interessante, que ao vender uma peça que tinha algum trabalho manual, né,
nela, ele colocava lá o nome de quem tinha feito, quanto tempo tinha durado aquele trabalho ali. Então a pessoa sabia o devido valor, né? Tinha como dar o devido valor daquela peça, porque tinha todas as informações que contavam essa história, né? Que está por trás daquele trabalho. E falando um pouco, você como professora, coordenadora, né, que vivencia dentro de sala de aula, qual a importância, né, de trazer o artesanato para dentro de sala de aula? Porque os alunos do curso de moda, no futuro, serão os novos designers de moda e estão trabalhando na moda, né? Bom, isso é uma coisa que a gente bate sempre em sala de aula, né, da importância desse trabalho e como a gente pode, inclusive, agregar um valor muito maior para as nossas peças quando a gente trabalha com algum tipo de artesanato aliado ao o produto que a gente está desenvolvendo. Então a gente tem gratas surpresas, né, no resultado dos trabalhos, dos projetos dos alunos, porque eles realmente compraram a ideia e estão sempre difundindo isso, né, e mostrando que esse artesão ele é fundamental dentro desse processo, né, e que a gente pode caminhar juntos. E como é poder ver essa nova geração, né, introduzindo o artesanato na moda? Isso é bem importante, porque assim, a gente está com um problema sério hoje em dia. Muito desse artesanato está se perdendo, porque as novas gerações, elas não estão querendo fazer o mesmo trabalho que as mães faziam, né? E tudo mais, e a coisa não dá continuidade. Aquela história, aquele artesanato e tal. E aí, o medo da gente, às vezes, é isso se perder realmente no meio do caminho, né? E é tão rico, e é tão interessante, é tão bonito. E a gente deixar algo, sabe assim, tão forte e tão característico da gente se perder, é realmente assustador pensar nessa possibilidade. E para finalizar, você gostaria de deixar alguma mensagem, algum recado? Eu acho que a gente devia prestar mais atenção ao que a gente faz aqui, né? Tem muita coisa interessante sendo feita e à medida que a gente for valorizando cada vez mais esse artesanato, as pessoas que fazem esse artesanato vão poder viver daquilo, né? E vão poder querer continuar a trabalhar com aquilo. Então a gente não pode deixar essa história morrer e a gente tem que contar essa história para o mundo, né? Para que todo mundo utilize. E é isso que a gente veio fazer aqui, né? Contar um pouco mais sobre o artesanato e falar do devido valor que deve ser agregado a ele. Espero lhe ver mais vezes no programa. Claro. E é isso, gente. O nosso bate-papo vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. O artesanato acompanha a história do ser humano há muito tempo. Muito é comentado sobre as artes produzidas, mas e quanto às pessoas que as fazem? Pensando nisso, duas jornalistas fizeram em 2010 uma série jornalística para o jornal Diário do Nordeste, que depois se transformaria no livro Mãos que Fazem História, a Vida e a Obra de Artesãs Cearenses, lançado em 2012. O artesanato, eu acho que, para mim, para a Cristina, é uma coisa, assim, vem de infância, essa paixão, esse interesse. Então, essa coisa, assim, eu cresci nesse universo, né, do Cariri, que lá é muito forte o artesanato, mas, ao mesmo tempo, aquilo ali era muito comum para a minha vida, foram passando os anos, até que eu comecei a trabalhar como jornalista e terminei editando um caderno feminino, o Caderno Eva, do Diário do Nordeste. Eu sou gaúcha, nasci no Rio Grande do Sul, vim morar aqui, já tem 20 anos que eu moro no Ceará. Mas antes mesmo de morar aqui, eu já tinha visitado o Ceará, Fortaleza, e já tinha voltado com cortinas de filé, lençóis bordados, e aquilo ali sempre me mexeu comigo. Eu tinha um carinho muito grande por aquelas peças. Eu nem imaginava que um dia eu iria morar no Ceará, quando eu vim aqui a primeira vez. E depois, trabalhando com a Germana, as nossas pautas eram muito... Como a gente trabalhava muito com o universo feminino, então a gente fazia muito Dragão Fashion e Fashion Rio e São Paulo Fashion Week, o nosso olhar era para aquele que trabalhava, que trazia uma peça de artesanato, fosse no acessório, fosse na roupa, aquilo ali mexia com a gente. É uma satisfação ver que hoje os cursos de moda, estilistas, estão cada vez mais valorizando esse feito à mão, né?
Eu acho que mesmo que seja uma rendinha, utilizando no detalhe de um vestido, a gente vê que está muito presente na moda hoje. Dentro do artesanato tem muitas coisas para se descobrir. As próprias rendas, né, que são de uma sofisticação, de uma beleza, de uma elegância, as rendas de birro, a renda filé, o próprio richelieu. Então, eu acho que existe um campo muito vasto para ser explorado, não, trabalhado pelos profissionais da área de moda. Para a montagem do livro, as jornalistas encontraram alguns desafios. Foi bem exaustivo, a gente pensava até, não, mas nós já estamos com todo o material na mão. E não é assim, a gente teve que criar uma outra... Primeiro que se resumiram os textos, resumiram as personagens. E a gente tinha que dar uma linguagem diferenciada. Mas quando a gente vê o trabalho final, a gente vê o quanto que é gratificante, o quanto que vale a pena. E não é uma questão de vaidade minha e da Germana, é de satisfação de ver que o trabalho dessas mulheres e essas mulheres estão sendo conhecidas por pessoas de vários lugares, assim. Então, eu acho que elas mereciam isso. A gente sempre ouviu histórias de mulheres que tiveram que assumir a função de pai, os maridos foram embora, outras que perderam filhos, ou porque eles foram tentar a vida na São Paulo, Rio. Então elas passavam coisas assim que a gente não consegue colocar no livro porque não temos esse espaço, mas temos guardado no nosso coração. Mário César é estudante de design de moda e, para seu trabalho de conclusão de curso, decidiu fazer uma coleção totalmente feita à mão. A gente no Ceará, a identidade do artesanato aqui é muito forte, né? Só que ao mesmo tempo é meio que rebaixado. A gente não valoriza tanto porque é daqui. Só que se a gente for procurar, o artesanato daqui é muito único, sabe? A gente é um dos poucos lugares do mundo que realmente tem um artesanato assim tão forte na nossa estrutura do estado, do Ceará em si. E eu acho que realmente tem importância cultural, porque é de onde a gente veio, é que a gente é. E quando você vê sobre artesanato, é basicamente assim, o artesão ele cria com inspiração do que ele está vendo. Então é muito único isso. Sua intenção era trazer para a população cearense mais conhecimento sobre o artesanato indígena do estado. Os indígenas em si já produziam, mais ou menos assim, traziam essa identidade cultural do que a gente tem de artesanato hoje, surgiu com os índios. Então eu fui para a origem mesmo, eu fui buscar e até eu percebi que se a gente veio deles e a gente trouxe toda essa identidade cultural dos índios, a gente deveria ter conhecimento maior sobre a cultura indígena, e a gente não tem. Ele deu preferência em usar materiais naturais como forma de inclusão da sustentabilidade na moda. Então eu estou trabalhando com malha 100% algodão, porque minha marca é sustentável, então eu sempre gosto de trabalhar com tecidos naturais. Estou trabalhando com tingimento natural de café, o tecido branco eu tingi todo com café, com a borra do café. Então eu trouxe um uso para essa borra também, né? Eu gosto muito de pegar nos materiais e sentir os materiais antes de criar. E funciona mais ou menos dessa forma. Então eu sempre tento tocar meus materiais antes de montar minha coleção em si. Um trabalho manual que marcou sua vida e a faculdade. Antes de eu entrar na moda, eu já fazia isso em casa, eu já reaproveitava algumas coisas para fazer meus acessórios. Só que eu não sabia que tinha um comércio, na verdade, por trás. E foi quando eu entrei na moda que eu comecei a ver que realmente existia, isso era realmente uma coisa séria. Eu gosto muito de trabalhar com upcycling, que é justamente disso, de trazer um novo valor para uma peça. Então eu reaproveitei, no caso esse fio vermelho, eu trouxe um fio de telefone antigo, então eu reaproveitei para fazer o colar, trabalhando com restos de fios também e com o fio encerado, trabalhando com semente. E eu também trabalhei com macramê, né, que é um trabalho manual que eu gosto muito de trabalhar, que é esse dos nós. E a gente deveria realmente continuar levando a identidade cultural, principalmente indígena, local, e valorizar de quem a gente é e de onde a gente veio.
próximo bloco você vai saber sobre a técnica frivolité e nhanduti, que tem gerado renda aos sapateiros de Quixeramobim. Vamos descobrir também como transformar peças elegantes usando o crochê, o richelieu, a renda francesa e a renascença. Fica ligadinho que já já voltamos!